Olá, meus amigos. Estamos começando mais um podcast aqui, Provocação, pelo site Voz MT. E vamos falar aqui sobre política, e falando de política, nós temos que falar com quem entende de política, né? Hoje, nosso entrevistado aqui no Provocação é o nosso amigo e também cientista político, Vinícius Carvalho. Vinícius, muito obrigado pela sua presença aqui. E vamos falar um pouquinho dos últimos acontecimentos da política. Vamos dar uma pincelada lá no Nacional e até a gente chegar aqui no nosso estado de Mato Grosso. Bom dia, tudo bem? Vamos em frente, né? Bom dia, Neto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, né? Muito feliz, né, de ver a tua estrutura aqui, o estúdio. Parabéns, né, Obrigado, pelo Vinícius. trabalho de vocês. Nós que temos uma parceria já de longa data, né? Então é um prazer e uma honra estar com vocês. E aí vamos evoluindo aqui nos assuntos de política, gestão, enfim. É isso aí, Vinícius. Hoje a gente está vendo aí o cenário político não só mato-grossense, como também do Brasil. Há uma novidade por vir. A gente vive aí essa polarização entre direita e esquerda. E começando aí pelo cenário nacional, como é que hoje, você que é um estudioso da política nacional, o Lula vem enfrentando aí uma lá com os nossos deputados, lá com os nossos senadores, até uma maioria contra o governo Lula. Nós tivemos aí no dia 17 uma eleição, uma votação lá que o Lula Isso. acabou perdendo lá de 315 contra 143, numa questão que parece que beneficia 50% da população matogrossense, mas a direita conseguiu reverter, falando que era uma outra história. E como é que está essa questão do Lula debatendo contra o Congresso Nacional? Está difícil para ele? Tá difícil, Neto, mas assim, requer habilidade, estratégia, né? O Lula ganhou a eleição com discurso de frente ampla. Né? Vamos lembrar isso, né? O grande movimento da eleição passada foi o Alckmin na vice do Lula, né? Foi Sim. algo impensável alguns anos atrás, né? Porque Alckmin e Lula, inclusive, disputaram uma eleição presidencial, um segundo turno, Sim. em 2006, né? Era algo e óleo que juntou. Foi um segundo turno acirradíssimo, inclusive, ali, né? Da metade para o final que o Lula acabou distanciando e ganhou do Alckmin por uma margem de mais de 20 milhões de votos, né? O Alckmin foi o único candidato que teve menos votos no segundo turno do que no primeiro, né? Em geral, se aumenta, né? Ele caiu, então ele tem esse troféu aí negativo, né? Mas, de fato, aí houve essa aliança, né? E aí ele quis trazer isso para o governo. A ideia era fazer um governo de frente ampla, e não fez, né? O Lula, assim, se você olhar, chefe da Casa Civil, PT, Relações Institucionais, PT, Ministério da Educação, PT, Ministério da Saúde, PT, liderança na Câmara, PT, quer dizer, né? Ele está achando que ele ganhou a eleição agora com 20 milhões de votos. Só que não ganhou, né? Ele ganhou com 2 milhões e 140 mil votos. Poucos. A eleição presidencial mais apertada de todos os tempos. Né? E num contexto de golpismo, de 8 de janeiro, dessas articulações todas com fins golpistas que ocorreram no final do governo Bolsonaro ali, né? Então é um cenário muito mais acirrado. Então ele não conseguiu montar uma frente ampla, o Ministério não representa isso, como eu acabei de citar, né? E aí não conseguiu organizar uma base decente no Congresso Nacional. Porque o PT e os partidos aliados ali do PT elegeram 25% dos deputados, 30%. Tem uma bancada ali de 120, 150 no máximo, né? Agora, o restante tem que compor com o PSD, com o União Brasil, com o MDB, com os outros partidos, né? E ele não conseguiu, então ele vem apanhando, assim, em boa parte das matérias ali no Legislativo, né? Então, essa situação que você citou, da questão da conta de energia, é mais um exemplo, né? Ainda coloca Gleisi Hoffmann para relações institucionais, quer dizer, alguém que não tem interlocução, é do PT, é muito fechada, né? Ele não tem esse diálogo, né? Essa capacidade de dialogar com o Congresso. Porque a correlação de forças está dada, né? Assim, entendeu? Todo prefeito do Brasil sabe, você encontra ali, olha, tem tantos de cada partido, as bancadas são essas. Cabe a cada um montar uma aliança, montar uma coalizão e representar isso no executivo. Eles têm que ter assento no Poder Executivo. Eu sempre cito como exemplo o Michel Temer. Michel Temer era um presidente, né, numa situação muito complicada. Era um vice, assumiu depois do impeachment da Dilma, né, sem carisma, sem voto, sem apelo nenhum, e conseguiu fazer um governo com grande apoio no Congresso. Por quê? Porque soube distribuir, montou um belo ministério assim, em termos de apoio parlamentar. Né? Algo que o Lula não quis fazer e está pagando o preço. Né? Cada escolha é uma renúncia. Né? Tem jeito. Como em 2026 a gente tem aí uma nova eleição, Sim. e o cenário nacional aí a gente vê que o Lula, possivelmente, se a saúde dele tiver ok, ele deve ser um candidato à reeleição. Mas do outro lado também tem o Bolsonaro lá, que está inelegível até então. E essa audiência
que o Bolsonaro teve aí com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, parece que deu uma diminuída aí no poder também do Bolsonaro. O que você acha nessa questão? Porque o Bolsonaro, o pessoal dele, que apoia ele, achava que iria chegar lá e fazer igual o Lula fez na gestão, quando foi também interpelado pelo juiz Sérgio Moro, né? E o ex-presidente Jair Bolsonaro chamou as pessoas, os eleitores dele, de malucos. Você acha que isso diminuiu um pouquinho? E depois nós vamos falar sobre a estratégia aí do filho dele, do Flávio, ter falado aquelas, não sei se é baboseiro ou não, mas depois eu vou te falar o que eu acho daquela fala do filho do Bolsonaro lá, o Flávio, que é senador da República. O que você acha quando o Bolsonaro foi lá frente a frente com Moraes? Decepcionou os malucos ou os eleitores dele? Ah, claro. Assim, o estranho é alguém ter expectativa em relação a ele ainda, né? Porque assim, o Bolsonaro nunca teve perfil de liderança. Nunca teve perfil. Porque o líder, ele antecipa, ele dá a direção. Assim, olha, vamos seguir esse caminho aqui, né? Mas ele não, ele espera as coisas se desenharem, aí ele adere. Quer dizer, ele não é líder, né? Tá na cauda, tá na rabeira, não tá na dianteira, na frente, né? Então, assim, ele não tem esse perfil ali, ele claramente está buscando a absolvição dele, né? Porque, por exemplo, o Lula, é interessante esses paralelismos, né? Estamos vivendo tudo de novo 8 anos depois, né? Era Lula, Sérgio Moro, né? E o Cristiano Zanin era advogado do Lula, exatamente. Sim. Participou no dia lá da entrevista, da oitiva deles da lá, oitiva, né? do depoimento, foi. E é interessante que o Lula falou pro Sérgio Moro, o senhor ainda vai ser candidato. O Lula falou pro Sérgio Moro, em 2017, né? E agora o Bolsonaro convidou o Alexandre de Moraes para ser vice dele. Se você quer ser meu vice, quer dizer, então, ali foi um ato de rendição. Salvando a pele dele, né? Total, ele está preocupado porque realmente as evidências contra ele são muitas, né? Assim, naquela articulação ali em novembro, dezembro, aquela movimentação toda, né, que ocorreu, era realmente com o objetivo de melar o resultado da eleição. Porque assim, se você discorda do resultado da eleição, né, existem ações no direito eleitoral. Você, advogado, sabe melhor do que eu. AIGE, AIME, enfim, tem as ações específicas. Você, candidato, também tem essa experiência prática, né? Não é assim, não vamos ver a urna eletrônica, TSE, esse tipo de coisa não tem previsão legal constitucional, né? Então as evidências contra ele são muito grandes. Mas assim, ele não cai tanto porque assim, ele tem uma memória eleitoral um recall, né? Uma memória eleitoral muito grande. Ele foi candidato, né, em 2018, foi eleito, em 2022 quase foi eleito, né? Uma diferença muito pequena, então ele ainda lidera, né, nas pesquisas, né? Mas a Michelle Bolsonaro bem próximo, o Tarcísio também bem colado ali no resultado dele, né? Mas aquilo encolheu numa área em que ele é forte, que é nas mídias sociais, né? Tem a Quest, que é uma empresa de pesquisa, eles calculam o índice de popularidade digital. E caiu. O índice de popularidade digital do Bolsonaro caiu exatamente por conta daquela conduta lá que, para esse pessoal mais radicalizado, bolsonarista mesmo, ele se render ali na frente do Xandão, né, do Alexandre de Moraes, foi uma coisa péssima, né? Foi uma rendição para eles, né? E realmente abandonou aquele pessoal que ficou na porta de quartel, ficou acreditando, não, vai ter uma reviravolta, né? E ele insuflou aquilo como presidente. O Braga Neto, que era candidato a vice-presidente, está até preso, né? Então o Alexandre de Moraes falou, eu sei que o senhor está preso, eu que te prendi, né? Eu que decretei a tua prisão, né? O Alexandre de Moraes brincou lá. O Braga Neto falou, não, calma, espera que ainda vai ter alguma coisa, né? E agora ele realmente abandonou esse pessoal de forma explícita, né? Então, assim, existe uma tentativa, né, que eu estou percebendo, de tentar desvincular do bolsonarismo, né? Assim, né? A própria direita, a centro-direita quer desvincular, né? Porque eles têm uma chance de ganhar essa eleição do Lula, né? O Lula vem caindo, popularidade, né? Caindo intenção de voto. A margem dele está muito pequena. Um candidato moderado talvez consiga ganhar. Um desses governadores aí, Tarcísio, Zema, talvez Eduardo Leite, né, Ratinho Júnior, Caiado, talvez um desses governadores com um perfil mais moderado, talvez possa ganhar essa eleição do Lula. Mas eles têm que ir na linha de uma frente ampla. Tem que mudar de lado agora. O que o Lula fez, né, esse movimento de buscar o centro e a direita que o Lula fez com o Alckmin em 2022, o bolsonarismo tem que fazer. Tem que se afastar desses grupos mais radicais, né? Porque senão o PT, ano que vem, vai colar neles o rótulo, né? Ah, vocês são golpistas, são radicais, entendeu? Então o caminho da despolarização é esse, né? É esse pessoal buscar mais uma postura mais de centro, eu acho. Você imagina se o ministro Alexandre falasse para o Bolsonaro, olha, é o seguinte, você arrecadou 17 milhões com os seus eleitorados aí. Foi. E você está disposto a arcar com a despesa que o Brasil teve com o que estragou lá dentro do Congresso? Lá, você está disposto a pagar isso aí para a gente amenizar e fazer o julgamento específico, somente aqueles que dosar
uma dosimetria daquele que mais atingiu, daquele que mais estragou o Congresso, para ver se o Bolsonaro pagaria essa despesa. Será que ele pagaria essa despesa para os eleitorados dele? Acho difícil, mas senão ele já teria oferecido isso, né? E vamos lembrar que eles estão litigando, né? Assim, existe um processo, ele é réu, né? Ele está ali na condição de réu, e aí os advogados dele estão acompanhando isso tudo, o que podem oferecer, né? As possibilidades até do ANPP, né? O Acordo de Não Persecução Penal, né? Que é um instrumento novo, interessante. Sim. Até, né? Que até o Sérgio Moro, quando foi ministro da Justiça, né, do Bolsonaro, fez essa mudança legislativa, mandou para o Congresso, né, na época. E é interessante, com certeza eles estão avaliando. Não digo uma delação premiada nesse momento, né, porque uma delação do Bolsonaro realmente seria bombástica, né? Ele tem muita gente para entregar, né? Aí ele salvaria, né? Diminuiria. Sim, mas um ANPP, um acordo de não persecução penal, com certeza a defesa dele está avaliando o que ele pode oferecer, né? E muitos daqueles réus lá do 8 de janeiro já fizeram a ANPP, já fizeram acordo de não persecução penal, né? Olha, ao invés de você ficar preso, você faz isso e aquilo, né? Para se livrarem da prisão. Com certeza eles estão avaliando isso. E essa situação que você colocou seria uma possibilidade, né? Sim. Dele pagar, dele ressarcir no lugar daquelas pessoas, que cometeram aqueles atos. O ministro Moraes agora, ele quer saber por que o juiz liberou aquele cidadão que quebrou o relógio do Congresso. Foi, né? Foi liberado agora, um juiz liberou e o ministro quer saber por quê. Tá, mas olha só, o que nós vamos perguntar, o que eu quero perguntar para você agora, você viu recentemente a fala do Flávio falando que o Bolsonaro deve apoiar alguém, caso ele não seja candidato, com certeza não vai ser, ele deve apoiar alguém que vai fazer perdoar todos os processos do Bolsonaro para que ele possa estar livre da prisão, e se alguém entrar com inconstitucionalidade lá no Supremo, ir lá e combater o Supremo também para dar liberdade para o pai dele. O que você acha? O que ele quis dizer com isso? Será que ele falou real, é aquilo que ele pensa? Eles estão querendo cobrar um preço, né? Que eles sabem que eles têm um capital importante. A dúvida, né? Até se o Bolsonaro vai fazer o que o Lula fez em 2018, né? De fingir que é candidato, que o Lula estava inelegível em 2018, né? Tinha condenação em segunda instância, aí cai na lei da ficha limpa, a lei complementar 135, né? Que ele mesmo sancionou como presidente em 2010, né? Nesse detalhe. Aí, então ele estava preso, inclusive, lá em 2018 e tal. Mas ele levou a candidatura até o final, escreveu a candidatura. Aí o TSE recusou, né? Indeferiu, né? Para usar a linguagem jurídica, né? E aí sim que ele apoiou o Fernando Haddad, né? Como candidato a presidente. Então tem gente que tem essa dúvida se o Bolsonaro vai esticar a corda até lá e aí na última hora transfere para alguém, ou se já antecipadamente já apoia alguém, já desde o primeiro turno, né? E essa é uma das moedas, né? Uma das condicionantes que eles estão cobrando nessa questão da anistia, né? Alguns pré-candidatos a presidente já até concordaram com isso, né? O Ronaldo Caiado, por exemplo, já disse que concorda, buscando esse eleitorado bolsonarista, buscando esse apoio, né? O Ronaldo Caiado e o Romeu Zema, né? Esses dois pré-candidatos já concordaram com essa anistia. Então, mas eu acho que isso é um erro, assim, porque isso favorece o PT, sabe? Assim, manter essa polarização. A própria Quest mediu na última pesquisa, que saiu semana passada, né? Você tem mais medo do Lula voltar, do Lula continuar, ou do Bolsonaro voltar? Mas eles fizeram essa pergunta. Deu 45% mais medo do Bolsonaro voltar e 40% medo do Lula ficar. Entendeu? Então, margem de erro, praticamente empate técnico, né? Mas mesmo assim um medo de uma ruptura democrática, né? De um processo, né? De caminhar porque os Estados Unidos está caminhando, por exemplo, né, com o Trump, né, numa linha mais autoritária, né, mais autocrática, né? Esse medo é muito grande. Então eles entrarem nessa linha mais radical é pior dar discurso para o PT, né? Então eu considero um erro, mas é algo que eles têm feito aí. Mas o Tarcísio, por exemplo, ainda não vi assim, nenhum apoio explícito do Tarcísio a isso. O Tarcísio está querendo um pouco meio distanciado, né? Tarcísio e o Ratinho Júnior, né? Porque assim, a visão que o grupo ali do Kassab, né? Porque o grande articulador é o Gilberto Kassab, né? Inclusive é secretário do Tarcísio lá em São Paulo e tal. Eles veem que o Tarcísio é a primeira opção, né? Se o Tarcísio não quiser, porque o Tarcísio pode ir para a reeleição lá em São Paulo, né? Sim. Muita gente acha que ele deve priorizar, né? Priorizar a reeleição. Vai ser forte em 2030, né? Voltaria forte em 30, né? E se o Tarcísio optar por isso, né? Até porque São Paulo tem um trauma, né? De governadores que tentam a presidência e nenhum ganha, né? Você vê, quase todos foram candidatos a presidente aí, mas nenhum ganha, né? O Dória estava forte, não resolveu nada. Dória, na última, o Zé Serra também, né? Saiu, perdeu para Dilma. Estava no auge do Zé Serra, né? E perdeu a eleição. Exatamente. Então, assim, eles têm esse trauma, né? Então, o Tarcísio tem essa opção de ficar lá ou ir para presidente.
Então, se ele ficar governador, aí seria o Ratinho Júnior, né? A segunda Sim. opção. E a terceira opção seria o Eduardo Leite, né? Que é o governador do Rio Grande do Sul. Esses três aqui não pactuam com essa questão da anistia, né? Porque é algo muito radical e que discurso, repito, dá discurso para o PT. De colar o rótulo, que são autoritários, são golpistas. Então, é ruim isso para o campo anti-Lula, sabe? Né? Agora, eu já acho assim, na minha opinião, essa fala do Flávio Bolsonaro, muitos cientistas políticos nacionais aí, eles falam que falou besteira demais naquela questão, essa questão que nós estamos falando aqui, de dar anistia para o Bolsonaro, ou até me perdoar todos os seus processos. Eu já acho que foi uma jogada de querer agrupar os seus eleitores, para eleger um candidato do Bolsonaro para livrar o Bolsonaro. Porque hoje a gente sabe que o que falar do Bolsonaro, as pessoas parece que não acreditam, e tudo que se fala parece que é aí que eles ficam com mais garra ainda. Então é tipo assim, olha pessoal, nós vamos eleger alguém aí para ficar no lugar do meu pai, para depois ele pedir anistia para meu pai. Isso aí talvez ele está falando para fortalecer os seus eleitores para salvar o Bolsonaro. É verdade, mas ele está pensando no Bolsonaro e não ganhar a eleição. Está pensando só, então é uma coisa burra, assim, entendeu? Porque ele quer mobilizar dentro da seita, né? Dentro do grupo ali mais sectário, né? Mas esse grupo tem dificuldade de ganhar a eleição, né? Entendeu? Tanto que hoje, Lula e Bolsonaro, se a eleição fosse hoje, tem saído várias pesquisas, além da Quest, IPEC, as empresas todas de pesquisa têm feito, né? Elas mostram um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Hoje a eleição seria de novo apertadinha, como foi em 2022, entendeu? Sim. Quer dizer, eles não estão conseguindo distanciar, né? Para distanciar tem que ser um governador de baixa rejeição, não tem jeito. A rejeição ao Bolsonaro é muito alta, é muito, muito alta. Michele, o próprio Eduardo Bolsonaro, meu outro filho, a rejeição a todos eles é muito, muito alta. Então, é uma estratégia, assim, burra, eu acho, né? E ela precisa de duas pontas, né? Precisa do executivo, de um presidente para fazer isso, e o Supremo. Porque, com certeza, alguém vai arguir a inconstitucionalidade, vai entrar com uma ADI, né? Uma ação de inconstitucionalidade. Aí eles falam, eles querem eleger a maioria no Senado. Sim, para poder. Para o Senado fazer impeachment de ministros do STF. Difícil, né? Pode fazer? Pode, mas muito difícil, né? Tudo bem que porque agora vão renovar 2/3 do Senado, né? Enfim, né? Agora só uma eleição de 2 vagas, né? Porque boa parte dos senadores ali tem processos no STF, entendeu? Então como é que eles vão enfrentar, né? É complicado. Mas hoje, se você for analisar também, a gente anda por aí, ouve bastante, o Alexandre de Moraes também, ele está tido um pouco como herói do Brasil, porque ele segura as pontas ali dentro do Supremo. A gente sabia que tinha alguns ministros ali que era arrojado, como o Gilmar Mendes aqui no Mato Grosso. Mas Gilmar está sumidão aí, não quer pôr a cara, não quer peitar ninguém, mas o Alexandre tem peitado ali. A gente ouve muito falar também que se não é o Alexandre ali, a coisa já tinha acontecido de uma outra forma. Não sei como, mas não estava como está hoje. Mas Neto, assim, mas nós estamos deteriorando a democracia, sabe? Para os problemas da democracia, mais democracia, nunca menos, sempre mais, sempre em frente, como diria o Renato Russo, né? Sempre andando em frente, né? E assim, as respostas que o Alexandre de Moraes tem dado são autoritárias, né? Isso vários indicadores internacionais, várias organizações mundiais que avaliam a qualidade da democracia têm demonstrado isso. Esse julgamento mesmo, tem muito de tribunal de exceção, né? Porque ali o Alexandre de Moraes, ele é juiz, é magistrado, ele é acusador, ele é quase Ministério Público ali, né? Faz tudo, né? O procurador da República quase não fala, que é o Paulo Gonet, né? Porque o Ministério Público tem o papel de acusar, né? Acusar lá, sim. Pronto, o acusador. O Ministério Público quase não fala. Então, Alexandre de Moraes, ele é o magistrado, ele é o acusador e ele é vítima. E vítima também. Ele está com os 3 papéis ali, cara. A segregação de funções é fundamental, né? Então, ali lembra um tribunal de exceção mesmo. Em alguns momentos, isso é autoritário, que isso é perigoso, entendeu? Então, assim, as respostas têm sido autoritárias. Esse inquérito dos atos antidemocráticos começou em 2019 e não termina nunca, né? É uma coisa infinita, né? Para cada caso, um inquérito. Essa é uma regra. O inquérito tem que terminar, vira processo, julga, né? Já são 6 anos e não encerra nunca isso. Vira um guarda-chuva que vai encaixando tudo ali dentro, e ele é o relator, entendeu? Então essas são situações autoritárias que precisam ser mexidas. Ele tá salvando, mas a gente não pode deteriorar a democracia a pretexto de salvá-la, entendeu? Então esse é um dilema que nós estamos vivendo aí, que é algo preocupante. E os outros ministros estão usando o Alexandre de cão de guarda deles, assim, de capanga deles, né? Mas tá muito claro. Gilmar Mendes um coronelzão assim mais tradicional. Ele chama o capitão do mato, o jagunço, né? Para no pé do vidro, né? Deixa o jagunço, vai lá, resolve com fulano. É só isso, eles estão usando. O Alexandre de Moraes gosta, né? Tem essa vocação.
Por quê, Neto? A cada situação dessa, o judiciário está saindo mais forte. Né? Sim. Né? Se você Sim. olhar lá em 2017, né, na época do Lula, tá, eles saíram mais fortes. Agora é o judiciário mais caro do mundo. Super salários ninguém discute. Né? Quando se fala em reforma administrativa, só olham para o executivo. Só o executivo. E que a maioria dos servidores públicos está no poder executivo. Mas os super salários, na maioria, estão no legislativo e judiciário. Sim. E ninguém mexe. Você olhar, o judiciário só se fortalece. Só. Num jogo, né, só tem um que ganha sempre, que é a banca. Qualquer jogo, né? Qualquer jogo. Na Mega Sena, na Loto, aí quem que ganha sempre? A Caixa Econômica, as lotéricas, eles ganham sempre, né? Os vencedores ali, hora ganha, hora perde e tal, mas quem ganha sempre? A lotérica e a Caixa Econômica. Todos os jogos ele ganha, pronto, todos. Né? A lotérica ali que faz, que operacionaliza é a Caixa Econômica. O judiciário tem virado isso em nível nacional, isso é ruim, entendeu? Isso é ruim. E o Alexandre de Moraes tem esse perfil, tem essa postura, e os demais ministros estão todos de comum acordo com ele, e ele está sendo colocado ali como realmente uma linha de frente deles, né? Mas é um projeto ali corporativo, né? De fortalecimento de poder da corporação. Porque perceba que eles têm sido o poder moderador, né? Em 2018, eles tiraram o Lula da disputa, né? Com a condenação do Lula. Em 22, eles devolveram o Lula para a disputa. Eles reabilitaram o Lula. Numa anulação extremamente polêmica do processo, né, da Lava Jato e tal. Podia até ter mudado de foro, mas sem anular. Sem anular. Deixa o outro juiz ver quais provas que ele pode referendar ou não. O outro juiz poderia reavaliar as provas, mas eles anularam o processo inteiro do Lula. Então eles tiraram o Lula em 18, voltaram o Lula em 22, tiraram o Bolsonaro em 26. Percebendo, nessas 3 últimas eleições presidenciais, estamos falando dos 2 principais candidatos, né? Então eles estão sendo poder moderador. Agora é a vez do Neto ser presidente. Agora é a vez... Peraí, moço. É o povo que tem que decidir. Esse poder da Globo, né? É o povo que tem que decidir, né? Isso aqui é democracia. Então é perigoso, amigos. Perigoso. Bom, a gente teria muitos assuntos aqui para falar de política nacional, porque é muito grande e vasto as informações, né? Sem falar das fake news, a gente não aguenta mais assistir videozinho que chega através de WhatsApp pra gente, né? Mas aí, se a gente fosse falar só da política nacional, a gente ficaria aqui tempos e não terminaria, né? Eu volto aqui para falar mais da nacional. Outro dia com o Neto. Será um prazer pra gente aqui, viu? Mas vamos falar agora aqui da nossa... Vamos colocar o pé no chão aqui no nosso estado de Mato Grosso. Pede do Aquino, né? Do Marechal Rondon. Marechal Rondon. Como que você está vendo o cenário aí para governador do estado de Mato Grosso? Nosso governador, acredito eu, que não saia da gestão, não vai sair para disputar senador. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. A opinião minha, acredito que não sai. Mas como é que você está vendo essa questão aí? Vamos começar pelo maior liderança aqui do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes. Aí. Como que você está vendo esse cenário para governador aqui? Então, Neto, pela primeira vez, assim, desde 2002, né, desde a eleição do Blairo, né, pela primeira vez não temos um candidato favorito a governador. Né, porque se você olhar em todas as eleições, sempre uma eleição já deixava o outro favorito. Já deixava o outro favorito. 2002 o Blairo ganhou, em 2006 a reeleição do Blairo. Okay. 2006 já projetou quem para 2010? Silval, vice do Blairo. O Wilson Santos, vindo pela oposição, prefeito de Cuiabá. 2010 já projetou quem? Perutax, né? Foi revelação, eleito senador em 2010. É o nome para 2014, né? Muito forte. 14 era o quê? Era a reeleição do Perutax. Como ele foi mal, né? E aí veio o Mauro Mendes, que já estava prefeito de Cuiabá e já se destacando. Aí o Mauro ganhou em 2018 e reeleição do Mauro em 22. Né? Chegamos a 26 sem o nome, não tem um nome forte. Não tem um nome forte, né? Então os nomes que estão colocados aí, Otaviano Pivetta, né? O Wellington Fagundes, vai ter um candidato lulista, né? Que represente as forças, né, políticas que apoiam o Lula aqui, também não está definido, né? Fala-se no Zé Carlos do Pátio, alguns falam no Zé Carlos do Pátio, fala até na Natasha Slecharenko, né? Não tem um nome forte também. Não tem. Iria colada na chapa com o Favro, porque o Favro está querendo ir para o Senado, né? O Senado são 2 vagas, tal, né? Muitos candidatos aqui do centro para a direita, então rachando, né? Não tem segundo turno. É turno único, Senado, né? Então, assim, o Favro teria chance, né? Para o Senado, né? Então, se o candidato a governador colar no Favro, tem chance, né? Não passa para o segundo turno, né? Mas embolaria aqui e encorparia um pouco, né? E aí o Odile Balbinotti aqui, mais pela direita, né, que a princípio retirou a candidatura, né? Mas eu acho que foi um recuo tático do Balbinotti, sinceramente. Também acredito. O tempo vai dizer se nós estamos certos ou não. Porque ele vinha apanhando muito e assim, ele é um outsider, ele é o novo Blairo.
Sim. O que era o Blairo, né, há 24 anos atrás é o Bob Notti, né? Muito parecido, empresário da soja, morador de Rondonópolis, presidente da Fundação Mato Grosso. Amigo do Bolsonaro. Amigo do Bolsonaro, vindo da região sul, né, também do Paraná, como o Blairo veio, enfim, as semelhanças são muitas, né? E o Bob Notti, ele, de certa forma, ele queimou a largada, né? Que ele, na eleição para prefeito, ele financiou várias candidaturas, né? Inclusive a Bílio, Flávio Moretti, o Cláudio Moraes, lá em Rondonópolis, né? Acho que o Sérgio Manique também lá em Primavera, enfim, né? Elegeu uma bancada boa aí, né? Então ele se expôs muito, né? E a esposa dele estava secretária de saúde do Cláudio lá em Rondonópolis, exato. Então, e saúde não é uma área que você resolve em um ano e pouco, né? Pelo contrário, com 4 anos você começa a resolver a saúde, né? É uma área muito complexa. Ou entender a complexidade, né? É muito complexo. Muitos problemas, ainda mais numa cidade como Rondonópolis, que é uma cidade polo, né? Que recebe muita gente ali do entorno, né? Tal. Enfim, então ela saiu, para mim ele recuou para lá na frente ele voltar vindo como outsider, porque ele tá vendo que os embates são muito grandes, né? Então, assim, tem muita coisa indefinida, né? O Otaviano Pivetta, ele não consegue empolgar realmente, ele como candidato, né? Seria o plano, a programação é essa, né? O Mauro renunciaria em abril para ser candidato a senador e o Otaviano Pivetta assumiria o governo e disputaria, né? Mas eu tô contigo, eu acho que o Mauro completa o mandato, o Mauro não renuncia, porque a eleição para o Senado é perigosa para o Mauro, perigosa, né? Ele pode repetir o Dante também, mesma coisa, sair candidato e eventualmente ser derrotado. E a história não diz que ninguém que saiu do governo vira senador. Né? Só o Blair, a única exceção foi o Blair, né? Lá em 2010, né? Que saiu do governo e foi eleito, mesmo assim apertado, pelo Trax ali fungando no cangote dele, né? E agora, o que foi a Séries lá em 2002, né? Mãe da Natasha, né? O que foi a Séries hoje é Janaína Rio, é a Séries da direita agora. É uma Séries, mas é. E hoje nós temos o Blair não tinha uma oposição à direita tão consistente como existe o bolsonarismo hoje, né? Você tem o Antônio Galvão, que é alguém que não pode ser desprezado. Sim. O Galvão fez 337 mil votos para senador, partindo do zero quase. Né? Nunca tinha disputado, ele é outsider mesmo. E Cuiabá não conhecia ele também, só no Nortão, onde ele atua, né? Sim, ele foi presidente da ProSoja, Brasil, Mato Grosso, depois Brasil, né? Ele foi o segundo colocado, o Galvão. As pessoas às vezes não atentam para isso. Se fossem 2 vagas, ele era senador hoje. Era o Wellington e ele, entendeu? Então é um nome forte. O Zé Antônio Medeiros também é um nome que tem um vínculo forte aí com o bolsonarismo, né? Então o Mauro corre esse perigo de ficar espremido, né? O bolsonarismo de um lado, pela direita dele, e o lulismo de outro lado, que também não compra, não aceita o Mauro, né? Então ele pode ficar espremido, né? Sim. E também, tem um detalhe, o Mauro, uma marca dele é obreiro, né? Isso é realmente um governo de muitas obras, né? Isso é fato, infraestrutura, né? E assim, algumas obras importantes não ficam prontas até abril, né? BRT não fica pronto. Não fica pronto. Lamento aí. Acho que ainda vai vir mais um governo ainda e não vai ficar pronto. Eu acho que até dezembro inaugura. Pelo menos a parte principal ali da Avenida FEB, da Avenida do CPA, acho que inaugura. O ramal da Fernando Correia da Costa é duvidoso, né? Tá duvidoso. Né? Tem que indenizar a gente ainda. Pronto, é complicado. Então, BRT é uma obra importante, não inaugura até abril. Duplicação da BR-63. Até Lucas inaugura, Sorriso talvez, mas Sinop não inaugura, seria importante. Os hospitais todos aí, só inaugura o Hospital Central, né? Talvez o Hospital Universitário, mas os outros 4 hospitais que estão em obras, né? Que o Mauro está conduzindo. O Rodoanel também, enfim, tem uma série de obras aí que ele não inaugura. Então, eu acho que seria mais prudente para o Mauro ele realmente ficar, terminar esse mandato e no próximo mandato ele tentar uma vaga de ministro do próximo governo, viu? Que ele tem toda a condição de conseguir, não é difícil não. Né? O Mauro está muito enrolado a situação do Mauro, porque ele é do União Brasil. União Brasil não aceita Pivetta lá, o governador apoiar Pivetta, que é de outro partido. E aí o Mauro vai comprar uma briga dentro do União Brasil. Dentro do União Brasil tem lideranças fortes lá, tem o Jaime, tem o Júlio e tal, e o governador vai ficar numa situação difícil. Se ele apoiar Pivetta, ele vai ter que sair do União Brasil, ele trazer o Pivetta. Então, quer dizer, ele está numa situação, está comprando uma briga dentro do União Brasil. Sim. E o Pivetta também não faz por merecer. Pô. Ele está dentro ali, eu não sei se ele é cerceado, se ele não consegue apitar nada dentro da gestão Mauro Mendes, ou ele também não está se movimentando para uma candidatura. Todos os lados que a gente vê aí, conversa vai, conversa vem, que Pivetta não movimenta, Pivetta não dá jeito no corpo ali para ser candidato. Então, acho difícil. Eu também concordo, acho que o Mauro não sai dali do governo, até para não sair derrotado como senador, que vai ficar ruim a imagem dele, um governador que tem uma porcentagem muito grande de aprovação e perder uma eleição, fazer o papel que o Dante fez. Acredito que isso não vai acontecer, mas também na política a gente não pode falar que... São projeções, porque a política, como diz o Ulisses Guimarães, é como nuvem, né? Sim, aqui
todo tempo está mudando, né? Mas eu acho dificilmente. E a gente falando aí na questão de senador, a questão do bolsonarista aí, do Zé Medeiros, Isso. o pessoal fala que tem chance bastante, mas vai dividir voto com o Antônio Galvão. Vai ficar meio difícil, porque os bolsonaristas um pouco vai com o Galvão, um pouco vai com ele. E aí, como é que fica essa questão dos dois ali dentro do PL? Não, um é do PL, mas é do DC, mas também é o voto do bolsonarista, né? Mas eles podem mandar voto um no outro também, né? Se eles conseguirem fechar entre eles ali, né? Entendeu? Vai depender muito da questão do Bobinotti, se ele vem candidato mesmo ou não, entendeu? Ao governador. Porque, assim, tem setores ali mais radicais que o Wellington Fagundes tem dificuldade em acessar, o próprio Pivetta tem dificuldade de acessar, que querem renovação, né? Sim. Porque o Wellington está aí, o Wellington está há 34 anos no Congresso Nacional, né? Entendeu? 35 anos é uma profissão. Com 35 anos as pessoas, hoje não, né, que a reforma da Previdência vem mudando, mas até pouco tempo atrás, 35 anos as pessoas aposentavam. E como despachante, né? O Edson foi trabalhar como despachante. Total. Uma crítica que o Antônio Galvão fez para ele, ele vive do problema. Ele não quer resolver, ele vive do problema. Para que ele vai resolver o problema? Ele resolve uma parte e deixa o outro para frente, para outro mandato. E é verdade, né? Tem esse detalhe, né? Então, assim, e o Wellington, assim, ele não é aceito por esses grupos mais radicais, porque ele já foi da base do Lula, né? Já apoiou a Dilma, enfim. Ele é chamado de melancia, né? Porque é verde por fora, mas vermelho por dentro. E para complicar, arruma uma nora também, pois né? Pois é. Como é que faz essa questão? É difícil. Né, como é que fecha isso, né? Então tem essa situação toda. Então realmente está difícil de fechar uma equação. Para o Mauro é arriscado, né? Porque assim, se ele ganha, é obrigação dele ganhar. É igual o Real Madrid, esses que estão jogando o Mundial. É obrigação desses caras ganhar, né? É a obrigação do PSG ter ganho do Botafogo, né? Que eles jogaram ontem. Perdeu, né? O Mauro ganhar é obrigação e perder é uma derrota política assim, fenomenal para ele, pela popularidade, pelo governo de resultados, né, de entregas na área de infraestrutura, desenvolvimento econômico, na área fiscal, até na área de educação tem tido bons indicadores. Né? Se ele perder, sai muito ruim para ele. Né? Então, vamos ver como é que vai desenhar. Mas isso que você falou, assim, o Galvão e o Medeiros podem mandar voto um no outro. Né? E você tem a Janaína Rivas assim, podendo ser o segundo voto, né? Medeiros e Janaína, a Galvão e Janaína, Mauro, eventualmente, e Janaína, né? o Fávaro e Janaína. Ela está numa posição mais centralizada aqui, olhando o campo político de Mato Grosso, né? Então ela pode receber voto, ser o segundo voto dos dois lados, né? Primeiro voto de muita gente. Então, por isso, assim, hoje, né, a forma como o campo está configurado, né, favorece muito a Janaína. Claro que muitas operações vão acontecer, né? Tudo aquilo que o Jaime Campos fala, né? Precisamos ver quem vai estar atornozelado, quem não vai. O filósofo Jaime Campos sempre lembra isso, é verdade, né? Precisa ver as operações, né? Lá em Vaza Grande vimos uma operação contra o DAI, assim, no meio da campanha, que foi decisiva. A diferença ali de votos entre a Flávia Moretti e o Calil Baracate foi muito pequena. A Flávia fez 36% do eleitorado, o Calil 32%. 4% que é 2%, né, no confronto direto. Quase nada. Então aquela operação do DAI durante a campanha foi decisiva. Talvez o Calil tivesse ganho aquela eleição sem a operação do DAI. Houve um desgaste muito grande e tal, né? Então isso tudo pode acontecer. Então realmente está um cenário bastante incerto. Eu acho mais tranquilo para o Mauro ele terminar e aí ele conseguir um cargo de ministério, né? E tentar voltar em 2030, ou para o próprio governo ou para o Senado, né? Porque agora realmente é muito arriscado para ele, né? E a União Brasil, né? Não sei se o Mauro fica, ele já tem o PRD como um plano B, né? O PRD já está ali. O Mauro está lá segurando para ele. O Mauro Carvalho, exatamente. Eu acho que assim, porque o Mauro Mendes, assim, ele tem várias qualidades, várias virtudes, né? Falamos de algumas delas aqui. Mas ele não é uma pessoa de partido, né? Não. Tá aí você que é presidente de diretório municipal, sabe que o partido é uma construção de base. Conversa com um, conversa com o outro, convence, filia aqui, não, a gente vai te apoiar, você vai ser candidato e tal. O Mauro é um perfil executivo. E quando ele sair do poder, vai diminuir o poder dele também dentro do partido, né? Tem esse detalhe. Então, assim, eu não vejo os campos saindo do União Brasil e o Mauro ficando. Não vejo, porque em nível nacional, quando levarem para o União Brasil Nacional, vocês vão ter que escolher entre Mauro Mendes e Jaime Campos. Eles escolhem o Jaime Campos. Mas também se os campos saírem do União Brasil por conta do governador, aí são 2 derrotas praticamente. Veja bem. Sim, um racha, né? É verdade. Né? E outra coisa, quando o Pedro Táxi era governador, a família Campos, o Jaime, o Júlio, eles formaram uma grande frente lá, chamaram os cuiabanos políticos, todos contra Pedro Táxi, juntaram-se a Mauro. E Mauro não deu muito
importância para eles, tanto é que a gente sabe que nos bastidores não batem muito bem. Sim. Faz só aquela aparência ali de tá tudo ok, mas no fundo, nos bastidores, a gente sabe que eles não estão muito bem. E aí o Jaime sai do União Brasil por conta do Mauro, mais uma derrota do Jaime, porque, na verdade, o Jaime é um político que nunca trocou de partido. Começou lá na Arena, verdade, e PDS, o partido veio trocando, PDS, PFL, né? Isso, DEM, virou União Brasil. Isso. E hoje a gente vê que o Jaime está querendo formar uma frente contra o Mauro. A gente sabe que nos bastidores é isso que acontece. A gente sabe que o Jaime já está aproximando do Pedro Táxi. Fávaro, isso aí significa que é um arrependimento do passado, né? Ou olhando assim para cada eleição, né? Cada eleição é uma configuração, né? É uma conjuntura, né? É interessante que uma família Campos cumpre esse papel sempre, né? Contra o Dante foi a mesma coisa, né? Em 2002, né? Eles que foram os principais fiadores do Blairo, né? Com o Jonas Pinheiro, candidato a senador, porque o Jonas era deles, né? Era muito ligado. Eram os 3 J's, né? Júlio, Jaime e Jonas, né? Então eles fizeram isso lá atrás, né? Fizeram com o Pedro Táxi e agora podem fazer, né, com o Mauro, né? Uma oposição, né? Ser o núcleo de uma frente de oposição, né? Mas assim, chegando lá na Nacional, né? Com quem que eles ficam, né? Mauro ou Jaime? Eles ficam com o Jaime. Primeiro porque o Jaime tem um trânsito nacional muito maior que o Mauro. Senador, né? Ali e tal. E segundo, assim, a quem você entregaria um partido, não um governo? O governo, o Mauro tem as virtudes dele. Mas a quem você entregaria um partido? Ao Jaime ou ao Mauro? Ao Jaime, claro. Porque, assim, além da família Campos, tem o Botelho, que é um bom operador político, aí não podemos negar o mérito dele. Tem o Papo de Mar Dal Bosco, né, que é alguém também experiente, né, que são do grupo dos Campos ali que estão orbitando. Né. Então eu acho que é mais fácil o Mauro sair. E o Mauro não tá nem aí, quer dizer, ele já trocou de partido. Ele disputou 5 eleições por 4 partidos diferentes. Né. Isso. A primeira, em 2008, na prefeitura, ele disputou pelo então PR. Né? Depois, 2010, o governador já era PSB. Ele esteve no PSB um período aí, né? Bom lembrar, né? Aí 2012 para prefeito, PSB, né? Aí 2018 para governador, DEM. Democratas, 3 partidos já. Em 2022, União Brasil. 4 partidos, 5 eleições, sabe? Esse é o Mauro, entendeu? Então ele não trabalha partido, ele tem um capital político das obras, tem um grupo executivo importante, isso é fato, que é um ativo político dele, né? Um grupo que ele formou na prefeitura, nas empresas, na Fiente, né? Que ajudou muito no governo, está ajudando, né? É um ativo político que ele vai levando, né? Assim, mas ele não está preocupado com essa construção partidária, de comissão provisória, de liderança. Tanto que, assim, que a família Campos, no fundo, ele está desorganizando o grupo dos Campos, né? Porque os outros partidos estão todos se mexendo, já buscando pré-candidatos. E a União Brasil quieto, né? O União Brasil quieto. Então, ele pode perder essa oportunidade de montar a chapa, né? Porque essa discussão das federações, ela antecipou muito a sucessão, entendeu? Parece que a eleição é esse ano. Parece que estamos em 26, entendeu? Porque essa federação União Brasil-PP acelerou muito, essa possível federação também republicanos e MDB também acelerou muito, precipitou, né? E essa queda do Lula também abriu muito espaço para a oposição, para o anti-Lula. Então, o União Brasil não está conseguindo, né? Porque eles elegeram poucos prefeitos. Foram 62 prefeitos, ok, a maioria dos 142 municípios. Porém, a maior parte desses prefeitos é município pequeno. Né? O município grande foi só o Wander Masson, de Tangará, da Serra. Foi o Chico Ferreira Mendes, irmão do Gilmar, de Diamantino. Chico Gamba, lá de Alta Floresta. E o Adilson, lá de Barra do Garças. O resto são municípios pequenos, assim, com todo respeito, mas municípios que tem menos eleitores que no bairro aqui de Cidade Alta. Aqui, né? Mas né? Municípios aqui tem 5 mil eleitores, 10 mil eleitores. Só a Cidade Alta aqui já ganha do município, entendeu? Então temos que pensar em densidade eleitoral, né? Então, assim, no fundo, eles estão desorganizando o União Brasil. Essa perspectiva. Porque o Mauro sabe que para onde ele for, ele leva esse capital de imagem, de reputação que ele tem, financeiro também, né? Porque ele é um representante do agro, um representante classista, né? São filhos do Blairo, né? Fávaro, Mauro, Piveta, todos eles são blairinhos, né? São muito ligados ao Blairo Mágico. Cidinho lá. Cidinho, pronto, bem lembrado, exatamente. E assim, foi bom que você tocou no Cidinho. Tem alguns nomes que estão aqui no banco de reservas, né? Sim. O Bobinotti é um deles, mas também Cidinho, o próprio Max Russe, tá? Max Russe também. Tem gente que entende que o Max pode ser um nome de consenso. Aqui, do grupo do Mauro. E o Max está trabalhando para isso. Pois você falando aí o nome do Jonas Pinheiro, e lá no começo você falou também que hoje não tem nenhum quadro desenhado de um senador eleito. Está tudo embolado aí. O Jonas Pinheiro era um daqueles que, quando vinha a eleição para Senado, falava: tem uma vaga garantida, né?
Sempre tinha uma vaga garantida por Jonas. Daí para cá, nessa eleição, está tudo escuro ainda. E voltando a falar do Jaime aí, o Jaime tá na mira do Saci, para não falar outra coisa. Porque o Jaime, para senador aí, eu acho que está difícil uma reabilitação do Jaime. O Jaime, hoje, ele disputaria uma cadeira aí que seria para governador do estado de Mato Grosso. A chance dele. Para Senado, eu acho difícil, se bem que os deputados do União Brasil é do Jaime, né? Você elegeu os 3 lá. São 4, foram 4, né? Mas Botelho, Sebastião Rezende, 3 é dele, Gilmar, né? E uma né? do governador. Só o Beto do governador, né? Não, Beto é PSB. Beto é PSB, né? Lá foi Júlio, Dilmar e Botelho e Sebastião Rezende. E Sebastião Rezende. Eu acho que os 4 dele, né? Essa aí é a força do Jaime dentro do União Brasil é bem mais forte, né? Mas eu acho difícil o Jaime, o Jaime Campos numa disputa para senador. Eu acho que está complicado. O próprio ministro também vai ter que espernear bastante para ganhar essa eleição, porque a gente sabe que a eleição para senador vai estar pedreira, e assim também para deputado federal. Nós sabemos aí que uns 3 deputados federais desse no mínimo não voltam. No mínimo. O meio político dá como reeleito só o Juarez Costa, né? Emanuelzinho vai ter dificuldade. Emanuelzinho bastante. Já teve na última, ele já foi eleito na sobra, né? Ele teve 74 mil votos. O pai prefeito do Cuiabá. Então, ele perdeu a prefeitura de Cuiabá, tem sua máquina, né, tem sua força, perdeu a prefeitura de VG, de Várzea Grande, também que o Calil, né, apoiou lá, então, mesmo o Jaime apoiando lá em Várzea Grande, eventualmente, ele vai encolher, né. Então, o Manuelzinho, ele cai, ele teve 74 mil votos da outra vez, ele cai agora para uns 45 mil, né. Então, o Manuelzinho periga, precisa ver o Fábio Garcia, se vem, se não vem, né, ou a Gisela Simona, como é que vai ficar, né. Então, assim, o Zé Medeiros... O Coronel Fernando também acredito que difícil. Rodrigo Dazaelli, que entrou no lugar do Abílio. Ele teve 7 mil votos da outra vez. Vai ter mais, né? Mas não sei se fica competitivo. O Coronel Fernando vai ter dificuldade, Nelson Barbudo também, que entrou no lugar da Malha, né? Vão ter dificuldade. O que o meio político dá como reeleito, realmente mais garantido, é só o Juarez Costa. Porque o Juarez é um grande distribuidor de emendas, assim, é um deputado formiguinha, né? Assim, você vê que ele aparece pouco na mídia, né? Porém, ele atende a 500 votos aqui, né? É um distribuidor de emendas, né? Mas eu concordo. Assim, o Favro tem chance no caso de um racha. Tem muitos candidatos aqui do centro para a direita, Janaína, Mauro, né? Jaime, eventualmente, Medeiros, Galvão, racha, e ele pode correr por fora e ganhar. O Favro tem essa chance. Mas se o Jaime topasse para governador, Neto, aí sim bolaria. Viu? Sim, aí se ele fosse o candidato lulista, porque aí não tem como colar no Jaime que ele é comunista, que ele não tem um sujeito extremamente rico, né? Ele é uma das maiores fortunas do Senado Federal. É o Jaime, um dos caras mais ricos do Senado, que já é uma casa de milionários. Né? O Jaime é extremamente rico. Que aí sim seria uma eleição interessante. Jaime, Pivetta, Wellington e mais Bobinotti. Segundo turno garantido, e aí com qualquer um dos 4. Seria uma eleição interessantíssima. Né? Ele polarizaria. Porque o Jaime só entra em bola. Ele diz que evita dividida. Exatamente. Então, assim, ele tem que ver se ele está disposto, porque ele tem 6 eleições, 6 vitórias, né? Não tem nenhuma derrota, né? Tem 3 de prefeito de Várzea Grande, 2 de senador e 1 de governador do estado. 6 vitórias, né? Se ele estiver disposto a correr um risco aqui, porque ele pode perder. Se ele estiver disposto a correr um risco, ele embolaria essa eleição para governador, pode até ganhar, viu? Eu também acredito que ele pode ganhar, porque ele vai fazer uma coalizão aí, vem muita gente, aqueles políticos tradicionais, os antigos, vão somar tudo com ele, porque os outros que vêm aí, o Pivetta, mas o Pivetta, se ele tiver apoio do Mauro, ele vem de uma região que não é tão ligado com os políticos tradicionais aqui no Mato Grosso, né? Mas o Jaime tem condição de fazer uma grande coalizão, tem uma maioria dos deputados de votar com ele, até com o Pedro vem junto com o Jaime, e eu acho que faria uma frente grande aí contra o Mauro. A gente sabe que na Assembleia Legislativa, o Mauro ele faz uma administração boa ali, os deputados, tudo o Mauro aprova ali dentro, mas no fundo os deputados têm o Mauro um pouco na garganta. Né? Tanto é que aí a população pede uma CPI dentro da Assembleia ali, não acontece essa CPI, a base dele está forte ali ainda. Mas o Jaime ele conseguiria fazer essa unificação. Mas o Jaime é aquilo que você acabou de falar, ele não entra em bola dividida, só quer ganhar. Mas assim, ele tem uns gastos de imagem mesmo. Da última para senador mesmo, ele já ganhou no sufoco, né? A Selma Arruda disparou, foi a mais votada, ele ganhou na segunda vaga ali. Fábio colado com ele, né? 46 mil votos de diferença.
é uma eleição, para governo é uma eleição arriscada, mas ele despolarizaria e ele poderia até ter um apoio do Wellington, talvez no segundo turno, porque Jaime e Wellington tem uma relação também antiga, né? Tem uma parceria antiga, Jaime e Wellington. Então, eventualmente sai no primeiro turno, né? Os dois, né? Um pacto de não agressão entre eles, né? E no segundo turno, quem for recebe apoio do outro. Pode ser um desenho também interessante aí, entendeu? Uma outra possibilidade. Porque eu acho que o bolsonarismo mais radical não vai apoiar o Wellington. Assim, não vejo. Não vejo, né? Posso estar, enfim, equivocado, claro, né? Mas eu não vejo assim, uma harmonia com o Wellington, sinceramente. Difícil, também acho que não tem como. Agora, a Janaína, ela estava em ritmo assim, ultimamente. Ela andou brigando com o governo, estava assim. Hoje você vê que a Janaína deu uma parada. Foi. Estabilizou e não se vê ela mais gritando, tá quieto. E ela estava muito rápido a ascensão dela, de uns 2, 3 meses para trás aí, Vinícius. Será que ela não vai continuar aí para ver essa ascensão dela? Porque a Janaína hoje ela disputaria até para governo. Sim, as pesquisas apontam isso, né? Mas ela quer Senado. Para ela ir para o Senado, o sogro dela, o senador Wellington, teria que ir para governo. Ou se ele manter como senador, ela tem que sair do Senado e buscar outra via. Né? Uma outra via para ela seria o governo. Mas aí o Wellington teria que voltar para o Senado. Né? Está meio embolado também. Aí. Não só a questão política, mas também a questão familiar deles. Aí. Eles têm que chegar num acordo aí. Né? No caso da Janaína, assim, a forma como o governo tratou, acabou empoderando demais, entendeu? Porque, assim, tudo começou assim na disputa pela primeira secretaria da Assembleia. Vamos lá, né? Ano passado. Isso, ali por agosto, mais ou menos, que foi a eleição, né? Ela se colocou, isso ficou amarrado na eleição da mesa. Estava eleita já como primeira secretária da Assembleia. Pronto, botei ele e falou, agora é a última vez, eu vou para prefeito, né? Aí Max presidente na próxima e Janaína primeira secretária. Isso ficou acertado na eleição do Botelho. Né? Pronto. E aí o Mauro achou que não, né? Não pode, tá? Então, aí, naquele momento acabou uma operação até um pouco atrapalhada do ponto de vista político, né? Lançou Dilma do Bolso, lançou Beto 2-1, lançou Avalone, vários nomes circularam como primeiros secretários para tirar a Janaína. Ali o Mauro já passou um recibo de um medo da Janaína. Sim. Alguém comanda um orçamento de 35 bi, que é o do Executivo. Tem medo de alguém que comanda um orçamento de 800 milhões, que é o da Assembleia, do décimo? Pô, peraí. Então ali ele já passou recibo, né? Assim, eu acho, né? E acabaram costurando a saída lá do Dr. João, né? Que acabou ficando pelo MDB, né? Mas o MDB manteve a vaga, né? Com o Dr. João, que acabou ficando primeiro secretário lá. Então, de lá para cá, assim, o governo vem entrando num confronto com a Janaína. E existe uma regra em política, né? Quando o grande bate no pequeno, o pequeno cresce. Óbvio, o grande não pode bater no pequeno, moçada, entendeu? Essa é a regra básica. O governo vem batendo nela e ela soube aproveitar. E depois dessa questão da primeira secretaria, veio a questão da Secretaria da Agricultura, né? Também, da CEAF, do Luluca, né? Que foi indicado por ela. Enfim, então ela vem numa linha de mais crítica ao governo e o governo respondendo. E ela só crescendo. Eles perceberam isso, ainda bem, né? Por o Mauro não é bom isso. Não é bom. Né? Até o Fábio Garcia fez vídeo respondendo a ela. E ela ainda tem a condição feminina, que ela se vitimiza mais ainda. Sim. Entendeu? Eu sou mulher, eles estão me atacando, machismo, enfim. Então ela agora tem uma esfriada, né? Vamos ver, porque assim. E eles, assim, o Mauro já apelou de cara, né? Falou, é o pai dela, não sei o que, já, na hora já colocou o Zé Riva no meio. Familiar, né? O que é a última bomba, é a última arma que você usa, né? Se você usa a última logo no começo da guerra, né? Você está desesperado. Você está desesperado. Imagina usar bomba atômica. Não tem como. Matou, não matou, você perde, né? O que sobrar vai atacar você. Tem um chamado uso progressivo da força, né? Você vai usando assim ao lado em política também, é como na área militar, né? Então, assim, a líder demonstrou um certo desespero, né? Que ela tem problema, sim, né? Claro, né? Enfim, então eu percebi que há uma certa trégua. Agora eles chegaram numa trégua, né? Porque para ela também é perigoso. Que o que pode acontecer também de antecipar muito. Ou morrer os dois também, né? Esse é um perigo real. Juntar esses outros candidatos aí contra os dois, né? Porque, por exemplo, Táxi e Riva, né? A gente pode, se o Pedro Táxi for candidato a senador, que ele está se movimentando para isso, né? E aí a Janaína Riva, então a gente pode ter um Táxi e Riva de novo, né? Sim. Como tivemos lá em 2014, né? Lá era o bem contra o mal, né? O Táxi era o bem, o Riva era o mal, né? E aí, eles se juntam contra o Mauro ou os outros se juntam contra eles também? Táxi e Janaína vão fazer um TAC, né? Fazer um TAC, um termo de direitamente de conduta, né? E assim, ou o Táxi pode se juntar com outros
para bater na Janaína também. Então, Sim, uma antecipação muito, muito grande prejudica, né? Então sim, tem um claro. tempero aí, tem uma moderação. Então o que eu percebo é que houve uma trégua, assim, ela vinha numa linha muito, muito forte, assim, até prejudicando os outros colegas deputados, que ela veio numa linha muito crítica e, assim, os deputados todos têm cargo no governo, né, Neto? Eles estão na base do Mauro. Por que eles não criticam o Mauro? Porque eles têm cargo. Tem as emendas que vêm sendo pagas, aí, às vezes atrasa um pouquinho aqui e ali, mas o Mauro tem uma execução financeira adequada, correta, vem administrando bem. Isso aí tem muitas obras, né? E os deputados capitalizam as obras, né? Por vista político mesmo, né? Eu que ajudei a trazer lá na base deles, tá, né? É um governo de entregas, né? Um governo de boa popularidade, né? Então é complicado, né? Tanto que as CPIs não saem lá, por isso, não conseguem 8 assinaturas. É Sim. Lúdio, Barranco, Janaína, Wilson, só. Quem mais quer que assina a CPI lá? Entendeu? Mas, Não tem, né? mas essa assinatura da CPI não está muito estranha. Como é que tá Por lá, um Neto? lado, tem o Catani, que fez também um pedido de CPI. Hum. Do outro lado, é o Henrique, né? Ali no lugar do Ah, o Henrique Barranco. Lopes, isso. Tá, Henrique Lopes. Bom, parece, faz memória, um tem 4, outro tem 3 assinaturas. Pois é. Será que não é uma jogada para justamente não dar ali o número suficiente para essa CPI? Porque, eu não assino porque já assinei aqui, não vou assinar ali. O outro, não assino aqui, também não vou assinar ali. Aí acaba. Será que não é uma estratégia de jogada aí do Catani junto com o governo para poder não deixar sair a CPI? Pode Né? ser, sim. Da parte do Catani, sim. Do Henrique, não, que ele vem Não, numa não, linha de sim. oposição, Não, né? claro, O do claro. Catani, talvez, porque o Catani é base também. Sim, Faz uma crítica pela direita, assim, ao governo, né? é. Mas é base, né? Então pode ser. Pode ser um jogo articulado pelo Dilmar, que o Sim, Dilmar sim. é craque, viu? O Dilmar É. que é líder. O Dilmar é craque, muito experiente, assim, tranquilo, né? O Dilmar é um bom articulador, assim. Muito habilidoso, né? Experiente. Então pode ser uma estratégia assim, né? Você tá certo, Sim. você tá certo. E na política usa É, muita estratégia, né? claro, tem que ser, né? E segundo o Wilson Santos, ele falou: a CPI já está acontecendo, já está tendo audiência pública dos consignados, né? Da questão dos consignados, realmente, eles estão conseguindo já, né? Potencializar essa questão. Já houve 2 audiências públicas, né? Na questão dos consignados, né? Então, realmente, está andando, né? Não depende propriamente de uma CPI, né? Essa pauta tá andando. Até o Pivetta, como governador, o Pivetta tá. Acho que agora o Mauro já voltou, né? Mas o Pivetta ficou aí 10 dias, né? Como governador, né? E aí avançou, ele até esteve lá no Colégio de Líderes, lá na Assembleia, enfim, então andou reconhecendo até alguns erros da parte do governo na questão dos consignados, né? Aprovaram uma lei para oficializar, porque todo mundo já sabe que existe um limite da folha, né, para consignados, né? Agora foi aprovado em regime de urgência, enfim, então essa pauta está avançando também dos consignados, independente de CPI, né? Mas o instrumento CPI, realmente, nenhum governo gosta de CPI, né? Não gosta. CPI, o Ulisses Guimarães já avisava, né? Sabe como começa, não sabe como termina. A CPI ela vai crescendo, vai ganhando vida própria ali, é complicado, né? Ela pode convocar, ela tem uma série de prerrogativas legais, assim, constitucionais, né? Que ela, às vezes ela caminha num rumo que ninguém consegue segurar, né? Então, todo governo abafa a CPI, isso é sistêmico, né? Nenhum governo gosta de ser investigado. Né? E essa consignação aí, esse rolo do consignados aí, ele deu um pouco de abafada na questão do 308 milhões lá, da questão da Oi, né? Sim, verdade. Jogou um pano, esfriou bastante, né? Esfriou, verdade, concordo. Né? Bom, nós falamos aqui bastante aqui, é pouco, né, pelo que a gente conversou, porque sabemos que tem muitos assuntos, e Vinícius Sim. é um cara que entende bastante aí da nossa política, não só regional, como brasileira. Gostaríamos aí, Vinícius, de tê-lo novamente aqui, ou bastante, aumentar esse bate-papo nosso aqui, porque é muito proveitoso para os nossos telespectadores, para os nossos pessoas que estão aí assistindo o nosso Provoca Ação no momento, né? E gostaríamos que você voltasse aqui assim que a gente convidar você, mas também a casa está aberta aqui para ti, meu amigo. Obrigado, Neto. Tá. Nós, você já temos uma amizade de longa data, uma parceria, né? Muito agradável estar aqui. O diálogo com você é sempre muito qualificado. Você também é muito experiente, né? Conhece a política de dentro, assim, né? Tem essa vivência, né? Então é sempre muito... Sempre aprendendo com você, Vinícius. Então é mútuo, então é um aprendizado mútuo aqui, né? Eu aprendo contigo também bastante. Então é sempre um prazer. Assim, eu estou à disposição para voltar aqui. É só uma questão de combinar, realmente, de agendar. Obrigado pela oportunidade e desejo sucesso aqui para a tua empreitada aqui do Provoca Ação. Estamos chegando mais ao final de mais um podcast de Provocação. Queremos agradecer aí ao nosso técnico Matheus Queiroz aqui, na nossa técnica. Sem ele, com certeza, isso aqui não aconteceria. Queremos agradecer você que está assistindo este podcast no momento, pode ser de manhã, à tarde ou à noite. Muito obrigado pela sua audiência. E você pode assistir isso aqui a qualquer momento pelo site Voz MT, pelo nosso Instagram e também pelo YouTube. Este é o podcast Provocação e falamos hoje aqui com o cientista político Vinícius Carvalho.
Grande abraço a vocês e até o próximo programa.